Boa tarde, Gazeta. Boa tarde, Duda. Tudo bem? Tudo tranquilo. Samuel, você está viajando para casa da sua filha nos Estados Unidos. Eu desejo a você uma boa viagem. Aproveita esses 30 dias, manda bastante notícia, que quem sabe, se os americanos estiverem precisando de dinheiro a juros, nós arrumamos aqui, mandamos para eles, porque eles já estão levando brasileiro de tudo quanto é lado, hein? Tá, verdade. Estão facilitando agora a entrada. Estão facilitando. Gazeta, nós estamos hoje trazendo o Gazeta, tem uma história política admirável em Bauru, é primeiro suplente de deputado e nós estamos torcendo para que dê tudo certo também, Gazeta. E é um dos 4 prefeitáveis de Bauru. E eu acho que nós temos, essa vez, um grupo de pessoas, entre elas o Rodrigo Agostinho, a Chiara e o Paulinho, de gente jovem e sem nenhum tem nódoa com corrupção, com nada. Eu acho que é uma hora boa de discutir Bauru, de ver as coisas boas que o Rodrigo fez, as coisas que ele deixou de fazer e examinar com muito carinho essas propostas. Nós queremos que vocês fiquem ligados aos debates que vão ter, tanto na TV Prevê como em outros locais. Isso é fundamental para que a gente discuta Bauru. Gazeta, o que está significando para você, mais uma vez, ser o candidato a prefeito de Bauru? Bom, nós aceitamos novamente o desafio, né, que o Partido Verde nos concedeu para disputar mais uma vez as eleições na cidade. Nos últimos 4 anos, nós envelhecemos um pouquinho na idade, perdi um pouco mais de cabelo. A cidade evoluiu em algumas coisas e em outras, infelizmente, retrocedeu. Estamos aqui novamente com uma proposta para o município, esperamos debater isso com a sociedade, o que a gente espera e o que a gente pode fazer com que Bauru possa ser uma cidade referência no contexto regional e estadual. Nós temos grandes potencialidades do município e o Partido Verde vai poder discutir e nós vamos andar todos os cantos dessa cidade, todas as ruas, para poder levar nossa mensagem e mostrar o nosso projeto, para resgatar um pouco daquilo que a gente imagina que Bauru pode proporcionar ao seu cidadão em qualidade de vida, em desenvolvimento social e econômico. Quais são as alianças que o PV fez, tanto na majoritária como na proporcional? Nós tivemos a coligação com o PSD, né, e com o PRTB, tanto na majoritária como na proporcional. Estamos lançando 34 candidatos a vereador, né, sendo uma parte do Partido Verde, a grande parte, são 24 do PV, uma parte do PSD e um do PRTB. E esperamos com essa coligação e com a proposta majoritária, já que o vice é do PSD, é o Dr. Abel Cortez, que foi delegado de polícia aqui em Bauru, uma pessoa que muito me honra ter na minha chapa, porque trabalhei junto com o pai dele na prefeitura de Bauru, o Dr. Abel Cortez, que foi secretário de Negócios Jurídicos em Bauru, então muito me agrada e muito me honra ter ele na minha chapa. E nós esperamos fazer uma bancada boa de vereadores, estamos torcendo para fazer de 3 a 4 vereadores. Vai ser uma eleição difícil, mas estamos trabalhando para isso. Deixa eu perguntar isso já. Quando o Rodrigo esteve aqui, uma das perguntas de telespectador era exatamente isso. Bauru já tinha mais de 50 milhões no caixa e não começou o tratamento de esgoto. Na sua ótica, por que não começou? Realmente tem que esperar ter o dinheiro total para o tratamento ou podia ter começado esse tratamento, Gazeta? Podia ter começado, professor. Eu assisti a entrevista, acho que o prefeito não deve ter entendido muito bem a pergunta, porque ele disse que precisava ter todo o dinheiro em caixa para começar a obra. E não é verdade, né? A lei de licitações permite que você comece uma obra e que você coloque no plano plurianual os recursos necessários para a execução daquela obra. Se fosse assim, nós não teríamos nenhuma hidrelétrica no país construída, porque a hidrelétrica leva 10 anos para serem construídas, né? Então, no município de Bauru, eu já disse que meu primeiro ato como prefeito da cidade vai ser licitar a obra de tratamento de esgoto. Farei isso no primeiro ato. Nós temos 50 milhões em caixa, o fundo de tratamento de esgoto arrecada por volta de 15 milhões anuais, e você tem aí 110 milhões no final do período com a obra concluída na cidade. Esse foi um avanço que nós conseguimos na gestão do prefeito Tugangerami. Ele fez uma política estruturante, montou o fundo de tratamento de esgoto para que Bauru pudesse fazer o seu próprio tratamento. Nós somos contrários à entrega desse tratamento para a Sabesp. Já manifestei todo o meu descontentamento com alguns candidatos que estão apresentando novamente essa ideia de entregar o tratamento de esgoto para a Sabesp, porque a gente sabe que quando entrega o tratamento de esgoto, também a água vai junto, né?
Então nós vamos restabelecer a capacidade do DAI como uma autarquia de referência em gestão pública do município e vamos dar a ele a condição de licitar essa obra do tratamento de esgoto que vai ser feito com dinheiro nosso, do município de Bauru e da população que paga os seus impostos. Quais são os tempos na TV? O Rodrigo vai ter quanto tempo? O prefeito deve ter por volta de 15 minutos, né, 15 mais ou minutos. menos. Você vai ter quanto? 4h50. Um terço dele, mais ou menos. E a candidata do DEM por volta de 5h20. 5h20. Um e pouquinho o candidato mais que do você. PSTU, 2h30. O mínimo é 2h30? O mínimo é 2h30 por conta da divisão dos 10 minutos entre todos os partidos que apresentam candidatos a prefeito, né? Os debates serão muito importantes, né, Clodoaldo? Exatamente para que se discuta tudo o que aconteceu em Bauru nesses últimos 4 anos, né? O debate é o ponto principal de uma campanha eleitoral, professor, porque lá os candidatos estão cara a cara, olho no olho da população. Ali não tem maquiagem, não tem marqueteiro, não tem pessoas conversando sobre a resposta que o candidato tem que dar. Ali é ele com a câmera e a população do outro lado. O candidato que consegue passar a sua mensagem de forma positiva e mostrar para a sociedade que é possível fazer uma cidade de forma diferente, é no debate que você vai conhecer a verdade nos olhos do candidato. Por isso que eu adoro participar de debates, eu acho que é ali que a gente consegue diferenciar quem tem e quem não tem projetos para a cidade. Ô Clodoaldo, debate com 4, dá para fazer um debate espetacular, né? Muito, perfeito. Na outra, quando você tem muito candidato, fica difícil fazer o debate, né? É perfeito. 4 candidatos têm um tempo adequado para a resposta de cada um. Você vai ter a possibilidade de conhecer com profundidade os temas que vão ser debatidos ali. Então, eu acho que a quantidade de candidatos foi adequada para que a gente possa ter mais debates na cidade. Aonde você acha, você já fez essa crítica, ele devia ter começado o tratamento de esgoto. Aonde que você, porque o Rodrigo hoje ele tem uma avaliação positiva, foi um bom prefeito, na minha ótica também. Agora, aonde você acha que ele não teve um bom desempenho, além de não ter iniciado esse tratamento de esgoto, Clodoaldo? Assim, eu já disse em algumas oportunidades que eu sei reconhecer os avanços que a cidade teve. Eu acho que o governo do atual prefeito teve alguns avanços significativos. A educação foi um avanço importante, né? Nós temos agora o Plano Municipal de Educação, que era uma necessidade do município, era uma obrigação, mas tudo bem, foi feito um plano, né? A professora Vera, que é muito minha amiga, soube fazer o dever de casa. Nós avançamos um pouco também na questão da infraestrutura. O prefeito vai deixar aí por volta de 600 quadras concluídas na cidade com asfalto. É um avanço, mas não soube aproveitar o momento político para promover as reformas estruturantes que Bauru precisa. Vou dar um exemplo em termos de gestão pública. O nosso maquinário, a nossa qualidade de prestar um serviço melhor para a sociedade ficou aquém do que a gente vai ter de demanda daqui nos próximos anos. Um exemplo prático disso, nós fizemos, vamos supor que tenhamos feito 600 quadras de asfalto. Essas 600 quadras, daqui a 5 ou 6 anos, vão precisar de manutenção. Nós não temos equipamento e nem pessoal para fazer a manutenção dessas quadras. Por isso que eu prego que nós precisamos ter uma reforma na forma de gestão da prefeitura, melhorar o nosso quadro de funcionários, dar qualificação para esses funcionários, melhorar o salário e requalificar a prefeitura para prestar um melhor serviço de qualidade. Faltou na questão da saúde pública, que a gente está num caos total ainda, apesar de ter alguns equipamentos sendo entregues aí nos últimos 4 anos com relação às UPAs, mas a harmonia entre o que a prefeitura presta de serviço para a saúde e o que o Estado presta de serviço para a saúde é um caos total, né? Você não tem uma sintonia fina. E isso é um problema grave, porque afeta diretamente a população. Eu até fiquei perplexo e estou até triste de saber isso, que existe uma disputa ideológica para saber quem empurra mais o problema de saúde para o outro, né? Que é um absurdo para a cidade de Bauru. Então, eu sei reconhecer os avanços, mas também sei que Bauru não conseguiu avançar o tanto que poderia ter avançado em algumas políticas estruturantes. Saúde, meio ambiente, qualidade de vida, desenvolvimento econômico, né? Nós estamos perdendo indústrias para outras cidades, né? O que eu vi até candidatos aqui dizendo, nós temos que trazer indústrias, mega indústria, multinacionais. Nós temos que rezar para que as empresas que estão aqui não vão embora. É isso que nós temos que fazer, conversar com as empresas que estão aqui para ver o que o município pode fazer. Um distrito industrial, né, Gazeta? Eu acho que não só isso, Duda. Eu acho que um distrito industrial é importante porque falta área. Ah, tem uma lista de 50 empresas ou 60 querendo se instalar em Bauru.
Quem são essas empresas? Quantos empregos vão gerar para a cidade? Será que a gente não está dando área para a empresa que só de imposto não gera nada para o município? É verdade. A gente tem que ter critério para isso. Então, antes de se pensar em fazer um distrito, precisa ter um plano. Quais as empresas que nós queremos atrair para o município? E, além disso, não perdemos as que estão aqui. Então, eu como prefeito vou estar dialogando diretamente com as empresas da cidade para saber o que eu posso fazer para manter os empregos das pessoas em Bauru, antes de pensar em trazer novas indústrias para cá, né? Então, falta essa articulação. Vou te dar um exemplo como nós perdemos a nossa referência em termos regionais. Bauru fez a Fundação de Saúde, né, que era uma proposta do Partido Verde na eleição de 2008. Quais foram as cidades que aderiram a essa Fundação de Saúde? Apenas 2 cidades. Por quê? Porque Bauru está numa descrença política total. Os municípios da região não acreditam na cidade de Bauru como polo regional. Nós precisamos resgatar essa qualidade de gestão política para que Bauru possa de novo se tornar uma referência na região e no estado de São Paulo. Ó, o Artêmio Caetano, nosso grande campeão, ele pergunta para você, Gazeta, quais são os pontos para o esporte numa possível administração sua? Artêmio, o esporte sempre foi tratado como política de menor recurso, né? A prefeitura sempre destina o menor recurso para as áreas de esporte, cultura e meio ambiente. Vou dizer para você que o esporte é uma ferramenta importantíssima dentro das políticas estruturantes. Você tem aí o futebol amador, né, que movimenta a cidade, que tem pouco investimento do município em relação a isso. Nós, inclusive estamos trazendo emenda de deputados do Partido Verde para ajudar o futebol amador a ter pelo menos uma mínima estrutura para desenvolver as suas atividades aqui. As crianças não têm uma atividade de educação esportiva nas escolas, nós precisamos criar essa referência nas escolas municipais. E um projeto que eu acho interessante, que está no nosso plano de governo, seria trazer para Bauru um centro olímpico. Existem recursos no Ministério dos Esportes, precisa ter um projeto, né? Que talvez seja uma deficiência dessa atual prefeitura, de não ter elaborado mais projetos para trazer mais recursos para a cidade. Então esse centro olímpico pode estar sendo uma referência para que a gente possa ter mais jovens praticando esporte e incentivando o esporte na periferia e principalmente nas escolas. Você respondeu a pergunta também do Diego. Diego, ele também queria saber o que você ia fazer para o esporte em Bauru. Legal. Uma pergunta igual a da... Um abraço para o Diego e para o Artêmio. A Neuza está sempre preocupada com saúde. Ela quer saber qual que é a sua proposta para a saúde. Neuza, esse é um tema que eu venho debatendo desde 2008 e tenho ficado muito triste com a situação que a gente enfrenta hoje. Eu queria explicar muito detalhadamente isso, porque a saúde é um tema prioritário para qualquer candidato à Prefeitura de Bauru nos próximos anos. A gente tem 2 serviços em Bauru, o que a Prefeitura presta, que é o sistema de emergência e urgência, e que o Estado presta, que são as especialidades, né? Então vamos supor, o seu João, que num bairro da periferia vai lá na unidade de saúde e entra na unidade com uma dor de estômago. E o médico não sabe dar o diagnóstico porque precisa de um médico, de um exame especialista para poder dar o diagnóstico correto. E aí encaminha o seu João para o AME ou para algum hospital para fazer esse exame de referência. Aí, infelizmente, o seu João vai ficar 1 ano na fila para conseguir esse exame, né? E aí o que acontece? O seu João, como ele não se sente acolhido pelo sistema de saúde, ele vai na outra unidade de saúde, ele vai no pronto-socorro, ele começa a percorrer a cidade para ver se algum médico consegue encontrar aquilo que ele tem. Nessas 5 andanças pela cidade, ele impactou o serviço de saúde 5 vezes. Então o que nós estamos gastando é 5 vezes mais do que aquilo que a gente poderia gastar. Qual é a proposta do Partido Verde? Bom, se a gente tem uma deficiência em relação a exames complementares, vamos fazer um ambulatório de especialidades do município. Porque o do Estado só nos dá a condição de 4 mil consultas e a gente precisa de 20 mil. Então tem uma demanda que o município tem que fornecer. Então, um ambulatório de especialidades do município. Vamos assumir uma parte do hospital de base. Como? Fornecendo R$1,5 milhão. Só que nós queremos que o hospital de base abra as portas para o médico do município, para que ele possa atender o seu João e também operar o seu João se ele precisar, através da Fundação de Saúde. E outra coisa para que a gente possa melhorar a situação do município, 2 centros de saúde em referência da mulher. Se a gente conseguir tirar essa demanda que nós temos no nosso sistema e ter um atendimento especializado na mulher, nós vamos conseguir
resolver o problema de saúde no município. Então esse é um compromisso zero do Partido Verde. Nós vamos resolver a situação de saúde do município nos 4 próximos anos se nós ganharmos a prefeitura. Esse é um compromisso que você pode me cobrar nos anos que vão seguir quando a gente tomar posse na prefeitura. O André Lousada é um apaixonado do vôlei. Ele manda um e-mail dando os parabéns para o Grupo Prevê, que foi mais uma vez campeão dos Jogos Regionais, representando Bauru na cidade de Lins. Meus parabéns para a Luso, para a Semel aí. Acho que Bauru ficando em terceiro lugar, teve um bom desempenho também. Obrigado, André. E ele quer saber o que você vai fazer para o esporte. Você já respondeu também. Um abraço, André. A pastora Ana, ela quer saber a sua opinião sobre os planos de carreiras e cargas do DAI, que ficou engavetado desde o ano passado. E o prefeito Rodrigo ainda não votou. É a Ana? Ana Vieira. Ana Vieira, nós já sabemos desse detalhe. O plano de cargos, carreiras e salários do DAI tem que ser a prioridade no próximo ano, para o próximo prefeito. Infelizmente, a atual prefeitura entregou esse plano no último minuto, não deu tempo de ser votado na Câmara, por isso não passou, né? Então nós vamos fazer isso. Já disse que o DAI vai ser resgatado do ponto de vista de gestão pública, né? E esse é um dos desafios, né? Você implantar o plano de cargo, carreiras e salários. E vou além. Eu acho que nós temos que colocar em um componente chamado metas, para criar uma referência do funcionário do DAI no cumprimento de metas. E a nossa contrapartida, e eu já assumi esse compromisso, nós vamos escolher o presidente do DAI em parceria com os funcionários, através de uma lista tríplice. Eu sei que tem algumas pessoas que estão me criticando em relação a isso. Você vai fazer uma eleição para a escolha do presidente. Por favor, gente, leia o plano de governo. Não é uma eleição. Nós vamos ter 3 pessoas que vão ser escolhidas dentre as melhores da cidade para conduzir o DAI. E essa lista tríplice vai ser levada numa audiência com os funcionários. E eles, em conjunto com o prefeito, vão escolher o presidente. Isso chama-se democracia participativa. Para quem não conhece, vai lá e lê o que significa democracia participativa. Você cria uma corresponsabilidade de gestão no DAI. É isso que nós precisamos. E não um presidente que vai ser nomeado pelo prefeito porque é apadrinhado político de tal partido para ir lá e enfiar a goela abaixo dos funcionários uma pessoa que ninguém gosta. Nós não queremos isso na gestão pública. Portanto, o DAI vai ser valorizado na gestão do Partido Verde. O Rafael do Meridota, ele está falando que os ambientalistas estão sendo um entrave para o desenvolvimento industrial de Bauru. Ele quer saber como é que você vai administrar isso. Rafael, não é verdade. Não é verdade. Nós temos alguns bens preciosos no nosso município. A água é um deles. E as nossas florestas, o que sobrou de cerrado também, é um bem muito precioso para a cidade de Bauru. A gente pode explorar isso de uma forma sustentável, mostrar para os investidores... dentro da cidade aqui, é um cerrado pobre de pau, né, Gazeta? Mas ainda... não podia ser transplantado... Você quer ver, mata que você deveria ter? A hora que você pega a beira do Batalha, o que restou é mata, você sente que é mata. Sim. Aqui realmente é um cerrado... Acho que tanto a fauna e a flora nele é pobre, não é, Gazeta? Mas dá para compatibilizar o desenvolvimento da cidade isso. Mas isso é bom para nós, Duda, porque o cerrado nos ajuda na questão do clima do município. A gente pensa que não, mas ajuda. O clima de Bauru mudou com esse reflorestamento de Pederneiras e Agudos, eu acho. Mas tem uma influência direta. Bauru era muito mais quente, hein? Bauru era muito mais quente. Nós ainda temos uma influência direta da nossa biodiversidade do cerrado. Bauru tem áreas importantes para serem desenvolvidas e dá para a gente fazer o desenvolvimento em outra área. Da cidade, isso eu sei disso, que existe uma pressão em cima dessas áreas. Não é pressão, né? Eu acho que nós não podemos ser... Entendeu? Está bloqueando, é ao lado que a cidade cresce, né, Gazeta? Claro, eu acho que tem que preservar. Mas eu falo sempre, você vê esse pessoal da Luarcel de Lençóis. Aonde você vai no estado de São Paulo, você acha plantação deles. Logicamente são cobrados na política ambientalista do estado de São Paulo, porque eles poluem Lençóis ali na fábrica deles, que é importantíssima para Lençóis. Mas eles plantam eucalipto no estado inteirinho. Onde você vai, você acha plantação da Luarcel. É verdade. É que o eucalipto não é uma espécie nativa, né? Então, portanto, ela tem alguns prejuízos ambientais. Mas para a recuperação do clima, não, né? Em tese não, mas ela tem problemas ambientais graves com relação à questão de água. O que tem nesse cerrado? Nós temos importância biológica assim fantástica para a cidade. Até para me contar. A questão da água também, né, Duda? O nosso cerrado, as áreas de proteção, tem algumas nascentes importantes para o município, né? E a lei do cerrado não foi feita porque Bauru tem muito cerrado ou pouco cerrado. Foi feita pelo governo do estado
porque o bioma cerrado em São Paulo só restou 0,07%. Então não tem quase nada. E Bauru é uma cidade privilegiada porque ainda tem floresta. Mas aí é fácil, Bauru que se lasca. Igual os Estados Unidos, eles estão preocupados com a floresta amazônica. Claro, eles já mataram todos os índios que eles tinham. Você está percebendo? Os Estados Unidos, olha os problemas deles lá, que coisa horrível, claro, né? Claro. É coisa horrível, porque eles não têm mais floresta, eles não têm mais nada nos Estados Unidos. Mas eu acho que a gente então eles estão preocupados com o Amazonas aqui, né? Nós não podemos seguir o exemplo deles. Não, de jeito nenhum. Eu acho que nós temos em Bauru áreas que podem ser utilizadas para o desenvolvimento da cidade. Nós não precisamos hoje usar essa área de cerrado. É claro que a lei... E aí as pessoas até perguntam, mas a APA em Bauru, nós temos 3 APAs, né? A do Rio Batalha, do Vargem Limpa Campo Novo e lá do Água Parada. As APAs também engessam o crescimento da cidade. Não é verdade. As APAs, se você tiver um plano de manejo, você pode ter ali habitação, você pode ter áreas de preservação, você pode ter imóveis, você pode ter indústrias, como as áreas, as ICs. Você acha que é possível dentro ali? É possível, claro que é. A lei permite isso. Basta a gente interpretar a lei conforme a possibilidade. Agora, imaginar que o cerrado atrapalha o nosso desenvolvimento não é um pensamento contemporâneo das cidades brasileiras. Breca o lado que a cidade cresce, né? Você tem o Nesp pro lado de lá, você tem todo o zoológico, todo uma... Mas aquela área já está protegida, né? Porque você tem lá o parque municipal, né? O Jardim Botânico, você tem as áreas de reserva da Unesp e do Lauro de Souza Lima, que já são áreas protegidas, né? Claro. Você tem os problemas com relação ao distrito industrial, que lá você tem alguns remanescentes de cerrado que estão, teoricamente, inviabilizando a ampliação de algumas empresas. Claro. Mas ali a gente tem que negociar isso. É possível negociar com essas empresas. Interessante isso. Ó, o Sérgio Luiz dos Altos da Cidade, ele fala que você é o que tem mais competência para administrar a cidade. Agora ele fala, qual a importância que você vai dar para a associação de moradores? Porque o atual prefeito não deu nenhuma. É o Sérgio Luiz. Eu tenho uma proposta muito audaciosa para a questão da associação de moradores e talvez seja uma proposta que a gente vai mudar um pouco a questão da gestão política da cidade. O que eu imagino, né? O fortalecimento das associações de moradores vai possibilitar que a gente possa ter um orçamento participativo, não o que existe hoje, né? Porque o orçamento participativo que hoje é feito pelo município, pela prefeitura, as pessoas vão lá com as reivindicações, aquilo vira um monte de propostas e depois o prefeito é que define qual vai fazer ou qual não vai fazer. A ideia é a inversa, é o prefeito já destinar um recurso. Vamos colocar um exemplo prático. O PV ganha as eleições em janeiro e disponibiliza 10 milhões de reais para que nós possamos fazer um orçamento participativo por região da cidade. E aí as pessoas, as associações de moradores, vão definir as prioridades com recurso vinculado, né? O prefeito só vai ter a obrigação de cumprir aquilo que foi definido ali. Porque imaginar que você vai definir as suas prioridades e depois o prefeito cumprir, é utópico. Ninguém faz isso. Nós vamos inverter a lógica. Vamos destinar o recurso e a associação de moradores, através do orçamento participativo, vai dizer aonde vai aplicar esses 10 milhões. Olha, a associação lá do Alto da Cidade decidiu que vai fazer asfalto. Então, 2 milhões para asfalto. A associação da Bela Vista preferiu construir uma praça. Então, 500 mil reais para a praça. Ela é que vai ser responsável para a definição do orçamento. Isso chama gestão participativa. De novo, democracia participativa. Quem não conhece tem que ler, porque isso é importante para a evolução contemporânea das cidades brasileiras, e principalmente no estado de São Paulo. Tem várias perguntas sobre o Cerrado. Eu já paguei algumas aqui, mas vou fazer, você já falou, mas o Marivaldo da Vila Paraíso pergunta, o que você pretende fazer sobre a lei do Cerrado, já que o nosso Cerrado emperra a vinda de grandes indústrias para Bauru. Ele acabou de dizer que é possível uma política de convivência até com indústrias e etc. Haja visto que não temos local para entrar em instalação. Temos, Marivaldo, nós temos várias áreas na região norte da cidade, está terminando o plano de manejo agora da APA do Água Parada. Tem uma área imensa para você construir distrito industrial na beira da rodovia. Nós temos áreas em Bauru. Existe uma certa informação equivocada de que o Cerrado atrapalha o desenvolvimento. Não é verdade. Nós temos que proteger os nossos biomas, porque eles protegem os nossos mananciais e a nossa água, e isso vai ser importante para a qualidade de vida das pessoas. Tem área em Bauru que pode ser utilizada para industrialização,
para desenvolvimento de moradias, tem muita área na nossa cidade. Basta a gente saber onde elas estão e como nós podemos fazer para desenvolver. Um exemplo, nós gastamos 6 milhões no prédio da rede ferroviária, que é importante patrimônio histórico para o município. Com 5 milhões, nós poderíamos ter comprado uma área para fazer o distrito industrial. Então, falta uma questão de priorização. O que é mais importante hoje para o município de Bauru? Proteger o patrimônio histórico? Certamente, eu também faria isso. Mas também temos que pensar na questão do desenvolvimento. Se é necessário um outro distrito industrial, a prefeitura tem que arcar com isso. Tem que gastar um recurso necessário para a compra de uma área compatível, né? Porque a lei do Cerrado é uma lei estadual. Quem falar para você que vai mudar uma lei estadual está mentindo, né? Só se o governador revogar essa lei estadual. Não tem como fazer o contrário, né? O prefeito não tem esse poder de ir lá e revogar uma lei estadual. Então, não posso concordar, Marivaldo, porque Bauru tem áreas potenciais para desenvolvimento econômico. Ó, isso, como eu já ouvi isso daqui, eu estou selecionando perguntas, apareceram mais de 40 perguntas para você. Eu quero ver tudo que pode ter interesse para o telespectador. Então eu estou dando uma de censor aqui, estou tirando perguntas se repetindo. Mas esse do que o Orlando da Vila Falcão fala, eu já ouvi falar isso. Ele quer saber, um dia antes de você declarar-se candidato, você ligou para o Rodrigo dizendo que não era mais candidato. Outros dias também desceu a lasca da madeira no PMDB. Gostaria que você lembrasse que seu avô foi prefeito de Sumaré pelo PMDB. Foi mesmo? Não, Sumaré não, de Nova Odessa. E não foi pelo PMDB, foi MDB. Ah, MDB. E o falecido Quercia era de dentro da sua casa. Não é verdade. O Quercia era prefeito de Campinas quando meu avô foi prefeito de Nova Odessa. Eles tinham uma amizade, porque Ulisses Guimarães também frequentava a casa do meu avô, e junto com Orestes Quercia. Eu tinha, naquela época, 4 anos de idade, 3 anos de idade. O Quercia era pobre ainda, ele fica rico depois que ele é prefeito de Campinas. Mas eu tenho um diálogo com o Rodrigo frequente, nós conversamos sempre que podemos em alguns assuntos relacionados ao Vidágua. Em algum momento da minha definição lá atrás, eu tinha realmente dúvidas em relação à minha candidatura ou não, por conta da questão do mandato de deputado, né? Mas não me lembro de ter conversado com ele a respeito disso. Conversamos em algumas vezes sobre questões políticas da cidade, mas... E também, eu queria também esclarecer aqui um ponto relacionado à convenção do Partido Verde, né? Quando as pessoas começaram a falar, você criticou o prefeito e a vereadora, dizendo que os dois são farinhas do mesmo saco. Eu não disse isso. Eu tenho toda a convenção gravada pelas câmeras do Partido Verde para a nossa campanha de televisão e posso comprovar que a minha crítica foi em relação à saúde e a questão do DAE, né, que tanto o governo municipal como o governo estadual tinham visões semelhantes, né, de que a saúde continuaria a mesma coisa e a questão do DAE também. Então, eu gostaria de ter dito que as duas políticas eram duas flores do mesmo jardim, mas não são, né? Eu só usei um jargão popular dizendo que eram farinha do mesmo saco a política, não o Rodrigo nem a Chiara, que são meus amigos, jamais faria isso, porque eu não estou aqui discutindo a potencialidade de um ou de outro. Estou dizendo a forma de eles governarem e a forma com que os partidos políticos pensam a cidade de Bauru. Nós pensamos de forma diferente. O Carlos do Centro, ele faz uma pergunta a todos os candidatos. Ele fala assim, ó: quero dizer a todos os prefeitos, vocês não têm nenhum bem, a todos os candidatos. Como é que vocês vão administrar os nossos bens? É uma piada, né? Porque nenhum de vocês tem salário, nenhum tem casa própria. Falar é fácil, quero ver é fazer. Também não é verdade. Eu já disse isso. E vou Carlos, repetir. você tá fogo, hein, Carlos? Assim, eu tenho... Meus pais ainda são vivos, portanto, tenho um imóvel na cidade de Bauru. E meu avô já é falecido, mas tem um imóvel na cidade de Nova Odessa que está à venda, né? Então, não é que eu não tenho imóveis, eu tenho alguns imóveis, mas não estão no meu nome, estão no nome, graças a Deus, do meu pai e da minha mãe ainda. Eu espero que eles vivam muito tempo para que eu ainda continue sem nada no meu nome, né? O carro que eu uso está no nome da minha esposa, né? E a única coisa que está no meu nome é a sociedade que eu tenho numa empresa de consultoria que é minha, né? Então não é que eu não tenho nada, eu tenho alguns bens, mas são bens que estão no nome das pessoas próximas da minha família. Então a gente tem que declarar para a Justiça Eleitoral aquilo que está no nosso nome. Então foi isso que eu fiz, está na minha declaração de imposto de renda. Não é verdade, a Chiara, eles são donos de uma faculdade em Bauru, de prestígio excelente, e a família Ranieri tem patrimônio.
E o Rodrigo é um militante político aí, de respeitável. Paulinho, eu não sei o que o Paulinho tem, quer dizer, não é assim, o Carlos, você está colocando que os nossos candidatos é tudo procurador de emprego, não é verdade? E aliás, você tem o emprego... Tenho, no Vidágua e desde o ano passado eu presto uma assessoria para a liderança do Partido Verde na Assembleia, que está declarado no meu imposto de renda. Já, infelizmente, você vê, né? Cada pergunta boa aqui, viu? Eu procurei Imagina. Muitas repetidas, mas é excelente. Olha, o interesse em ouvir a tua opinião foi muito grande, viu, Gazeta? Que você tem que falar para o nosso telespectador? Por que tem que votar no Gazeta para prefeito de Bauru? Bom, o voto é individual de cada pessoa, né? As pessoas dizem, você teve 30 mil votos para deputado, então você tem um patrimônio eleitoral de 30 mil votos. Não é verdade. O único voto que eu tenho nessa eleição é o meu próprio. As pessoas têm que ser convencidas de que existem formas de pensar a cidade diferente, né? Com projetos diferentes. E o voto cabe a cada pessoa. Ela tem que saber qual é a visão de cidade que ela quer para ela e para os filhos, né? Como é que ela quer que esse município se desenvolva dessa forma ou daquela forma. E aí o voto é livre. Felizmente nós estamos num país democrático onde as pessoas podem estar convencidas pelo projeto de governo de cada candidato. E aí a pessoa, na hora do voto, pode escolher dos 4 qual aquele que mais está de acordo com aquele pensamento que ela tem de futuro para a cidade. É isso que a gente espera, que as pessoas possam ter consciência, saber comparar e verificar qual a cidade que ela espera para ela e para os filhos nos próximos 4 anos. Gazeta, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Viu? Obrigado. Tá o pessoal da Luso aí, ó, me surpreendendo. Tá o Adriano, que é uma pessoa que o nosso time é o que é, porque tem a sua presença lá, viu, Adriano? Você é um cara... vim trazer o presente, o título dos Jogos Regionais. Aí, ó. Manutentor da equipe de vôlei. Ó. Parabéns. Isso aqui é um trabalho histórico do grupo, né? Opa, o Marquinho. O Marquinho foi meu professor. Lá no Prevê. O Marquinho foi professor do Prevê, hoje é professor da Unesp e é o que cuida do vôlei de Bauru. O Samuel falou, já ganhamos umas 10 vezes, mas já ganhamos isso aqui umas 10 vezes, não, Marquinhos? Algumas várias 10. Nos últimos 5 anos é o 4º título de regionais, né? E nós temos 4 de abertos e vamos buscar o pentacampeonato agora nos abertos aqui em Bauru. Maravilha. E muitos ganham com o Marquinho, que era técnico desde a época do BAC, do Luso, antigamente, e realmente é um orgulho muito grande. E nós não largamos esse patrocínio, porque quando o Prevê começou, nós já entramos nisso aí, independente da expressão que tem o vôlei em Bauru, essa parceria com a Associação Luso, ela deixa Bauru, o Grupo Prevê, muito feliz, e essa preocupação de que esses atletas tenham bolsas de estudo. Só para você ter uma ideia, Marquinhos, talvez você nem sabe. O Dr. Fázio da Polícia Federal, que é o delegado titular da Polícia Federal, foi bolsista do Luso no Prevê, da Luso, quando jogava basquete nesses convênios de bolsa. E vai embora isso aí. O prefeito lá perto de Campinas, me fugiu o nome dele agora, também foi bolsista e vai embora, né? O Pegoraro, que está lá em Brasília, no Ministério do Trabalho. Claro, essa é uma alegria, E está aí, né? Tá aí. E qual que é a perspectiva para os jogos abertos? Para os jogos abertos, como eu disse lá atrás, no começo do ano, a perspectiva não pode ser outra a não ser o título em casa, né? A manutenção do título. Juntamente no Campeonato Paulista, nós terminamos o primeiro turno, estamos em primeiro lugar, né? Vamos começar agora em agosto o segundo turno. Se nós estivermos entre os 4 primeiros colocados ao final da primeira fase, nós vamos disputar o título da primeira divisão num quadrangular final, lembrando que o ganhador tem vaga na divisão especial do Campeonato Paulista. Nós estamos em primeiro lugar no campeonato, né? Terminou o primeiro turno, estamos em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, a equipe esse ano teve uma reformulação grande, mais de 50% de mudança nas atletas. A comissão técnica está bem mais
assim, com uma consistência melhor, uma boa competência mesmo. E o apoio do Grupo Prevê sempre, né, com a E gente. devemos dizer que a CEMEL também participa também, né, nesse patrocínio, colabora, né? É um apoio muito importante. O apoio da CEMEL aí, né? Sim. E tá aí. Bauru foi terceiro lugar nos jogos regionais, tá bom, melhorou um pouquinho, né? Mas tem que voltar a ser campeão, como foi na administração do Nilson Costa, foi campeão todos os campeonatos que teve dos regionais, né? Sinceramente, eu não me recordo que eu assumi o voleibol a partir de 2005, né? Com o Sapé exerceu um papel fundamental. E está aqui um prefeitável, né? Quer dizer, você veja que o grupo Luso e o grupo Prevê junto é uma parceria histórica em Bauru e que dá certo, né? E você que já falou, não, vamos investir no esporte, isso é importante, está aí também. Acho isso fundamental, assim, o esporte divulga a cidade, claro, né, Gazeta? Claro. Divulga a cidade. Acho que os municípios que investem maciçamente no esporte sempre estão à frente, né? E Bauru não pode ser diferente, nós temos que ter esse investimento mesmo. Parabéns para as nossas atletas e esperamos que continue. Ganhe o segundo turno aí para nós, que nós vamos chorar de alegria, viu? E assim que elas voltarem nas férias agora, elas saíram de férias, vamos fazer um almoço para elas, né, Adriano? Já passei o recado lá nos regionais mesmo, elas gostaram muito. Tá bom, então vamos fazer um almoço aí, o Grupo Prevê tem o maior carinho em dar esse almoço para nossos atletas. Mas só uma coisinha, que eu devia falar só coisa bonita. Ontem eu vi na Globo os motivos da cassação do Collor e na época... Você deve ter participado também, você fez a passeata dos caras pintados, eu fui também, né? E agora, a hora que a gente vê o motivo que o Collor foi cassado e vê tudo que aconteceu, com toda aquela arrogância do Collor, mas a gente tem que dizer, coitado do Collor, né? Porque tudo que aconteceu nesse país, nesses últimos anos, em termos de corrupção, o Collor não é nem ladrão de sorvete na esquina, rouba um saquinho de pipoca só, perto de tudo que está acontecendo nesse país atualmente, que é uma verdadeira vergonha. E lembrar também que o Collor foi absolvido pelo Supremo Tribunal. Então, guardando as devidas proporções da arrogância do Collor, a cassação do Collor é uma piada na história do Brasil. Hoje a gente tem a consciência, eu que participei dos caras pintados, que o Collor foi cassado porque veio lá das Alagoas, é um arrogante e que não tinha esquema político, não tinha proteção política nenhuma. Fiquei envergonhado ontem de ver por que o Collor foi cassado. Dá até dó do Collor, com toda aquela arrogância. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.